Amados, a paz do Senhor a todos, graça e paz a todos os amados irmãos, irmãs, a todos os servos, servas do Altíssimo, que fazem parte desse abençoado grupo. Quero compartilhar com os irmãos, na tarde deste dia, um texto da Palavra de Deus, que você vai encontrar lá no Evangelho, onde escreveu São Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 30. Vamos ler alguns versículos, diz assim, a partir do versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o depojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ele ficou meio morto. Guarda bem essa palavra, meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lembra bem disso, irmãos? E cuidou dele. Se você que está no grupo, ouvindo essa palavra, puder repetir, repete comigo. E cuidou dele. Amém, irmãos? É importante nós estarmos juntos num grupo como esse, porque todos nós precisamos a cada dia de uma palavra. Precisamos a cada dia compartilharmos experiências uns com os outros. E eu estava analisando quando a minha prima Selma, a Selminha, que a gente, como ela disse, nós somos primos irmãos, porque o meu pai é casado com o irmão, o meu pai é casado com a irmã da tia dela, e minha mãe é casado com o irmão do tio dela. Por aí. Ela explicou para vocês. Mas o interessante é que nós precisamos compartilhar algumas coisas. E eu dei uma analisada, e quando ela falou comigo se dava pra gente trazer uma palavra pro grupo, e eu quero ser bem sucinto, bem breve aqui nas minhas palavras. Mas você já parou para analisar o nome desse grupo? O nome desse grupo é Oração Poderosa. Grupo Oração Poderosa. Esse grupo, irmãos, ele foi criado por uma pessoa comum como eu e como qualquer um de vocês. Porém, eu acredito que esse nome quer dizer que precisamos muito crer no poder da oração, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos crer, e eu creio e sei que você também crê no poder da oração. Porque se não for assim, se eu não crer no poder da oração, se você não crer no poder da oração,
Infelizmente, nós estamos num grupo errado. Você está no grupo errado, eu estou no grupo errado. Nós estamos num lugar errado, conversando com pessoas que têm muito a nos acrescentar ou acrescentar à nossa vida. Porém, muitos param e analisam e veem que, de repente, uma palavra um pouco mais ousada, um pouco mais dura, aí a pessoa para e fala assim, peraí, essa palavra não é para mim. Essa palavra é dura, não é para mim. Irmãos, será que uma palavra que está na Bíblia dura não é para você? Porque se a Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos com vara, isso é duro da gente ouvir, mas é verdade. Papai também do céu, ele nos corrige com varas. Agora, uma palavra dura não é para mim. Muito bem. Jesus foi duro, irmãos, quando ele chegou para Pedro e disse, Pedro, você vai me trair. Ele falou na cara de Pedro, você vai me trair, Pedro. Ele disse porque ele amava Pedro. Pedro, você vai me trair, Pedro. Jesus foi duro, irmãos, quando ele disse para aquela mulher cananeia, aquela mulher serofinícia, né, ele é claro quando ele diz que não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Mas vejamos a simplicidade do Evangelho. E eu quero nessa pequena introdução e começar aqui a ministrar uma pequena palavra para nós outros aqui do grupo. Eu quero falar sobre amor. Se nós vimos que Deus ele foi duro com Pedro, foi duro com a mulher cananeia, mas eu vejo o amor, eu vejo o carinho, eu vejo a bondade de Deus para com cada um de nós. Eu vejo a bondade de Deus. Porque Jesus passa numa cidade chamada Jericó e um camarada não conseguia ver, o camarada era cego, um camarada chamado Bartimeu. Você sabe muito bem, você do grupo que está me ouvindo, você sabe que Bar significa filho e Timeu significa pai, ou seja, nem nome aquele pobre homem tinha, né? Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Então, aquele homem nem nome tinha. Ei, escuta, você tem um nome. O teu pai te deu um nome. Deus, ele te deu um nome. E um detalhe especial, você tem um nome lá no céu que somente você vai saber, porque está reservado só para você. Mas aquele homem, aquele ceguinho que estava ali, ele ouviu falar que aquele Jesus passava naquele lugar. E olha o amor de Jesus. Jesus chamou aquele homem e curou aquele pobre homem. Olha o amor de Deus. Aí a gente diz que a palavra às vezes é dura para nós. Não, irmãos. Nós que às vezes não entendemos como Deus fala e quer tratar conosco a cada dia. Agora tudo é o amor de Deus para conosco. Aí falando desse cego, eu lembro também que Jairo chega e pede ajuda para Jesus. Ele fala, Jesus, por favor, vai na minha casa. Porque tem uma filha minha lá que tem 12 anos, ela tá enferma, ela tá ruim. Ei, tá ruim para você? Tá difícil para você, meu irmão, minha irmã? E às vezes a gente para, a gente analisa que e chega a dizer para o próprio Deus, Deus, eu acredito que não tem mais solução para mim, porque eu não vejo luz, eu não vejo nada acontecendo, e você às vezes até se pergunta, Deus, mas eu oro. Deus, eu tenho louvado o seu nome, eu tenho falado contigo, mas eu não vejo nada acontecer. Mas às vezes o silêncio de Deus dói demais na alma. O silêncio de Deus deve estar doendo agora em você que está ouvindo uma palavra como essa. Deus só chega e fala para você assim, ou seja, silêncio. Mas eu gosto do silêncio de Deus, irmãos. Sabe por quê?
Porque quando a gente crê na simplicidade do Evangelho, crê no amor de Deus, a gente também crê que quando Deus está em silêncio e sabe quando nós sabemos que nós somos servos de Deus, servimos a Ele, procuramos fazer a vontade de Deus, mesmo errando, porque nós erramos em todo momento, mas nós sabemos que Ele, quando está em silêncio, Ele está trabalhando agora, movendo coisas grandes na sua vida. Você pode crer nisso no nome de Jesus. Mas Deus, Ele estava na terra, Jesus 100% Deus, 100% homem, Ele estava na terra. E quando Jairo chega para Jesus e pede para Jesus na casa dele, Jesus vai. Mas por que Jesus foi à casa de Jairo? Jesus não era acostumado a ir à casa de ninguém. Poucas pessoas receberam Jesus em casa. Poucas pessoas Jesus quis ir na casa deles. Poucas pessoas. Se você for ver a Bíblia de Mateus, você vai ver que Jesus, os evangelhos em principal, você vai ver que Jesus não ia na casa de todo mundo. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. E ele ia ao encontro. Encontrava na rua e ele fazia. Milagres aconteciam. Mas nesse dia, Jesus ele foi à casa de Jairo. Porque existia alguém que não poderia ir até Jesus, e essa pessoa, esse alguém, ou seja, esse ninguém, porque era desconhecido, não era conhecido pela sociedade, era banida pela sociedade, era uma mulher que estava com fluxo de sangue há muito tempo. Mas Jesus foi na casa dela. E quando Jesus aceita ir na casa de Jairo, é porque ele estava dando uma oportunidade para alguém que não podia ir até ele. E eu não sei se você que está me ouvindo através dessa palavra, se você tem tido condição de ir até Jesus, mas se você não tem tido condição de ir até Jesus, pode acreditar que Jesus vai criar uma situação para que você encontre com ele, para que você chegue perto dele. E a gente fala sobre palavra dura, mas eu vejo aqui o amor de Deus. Eu vejo que Deus fazendo algo especial. E nesse amor de Deus, eu quero que você analise comigo que Jesus, ele entrando numa cidade, ele se comove com o desespero de uma mulher. Ele olha e de repente ninguém observou que estava na multidão com Jesus. Saía uma multidão, e Jesus estava numa outra multidão, uma multidão feliz. Só que a multidão que saía daquele lugar era uma multidão triste. De repente, muita gente não notou o desespero de uma determinada mulher. Mas lá no livro de Lucas, no capítulo número 7, versículo 11, diz que Jesus, quando chega, ele se comove, ele é compadecido com o choro de uma mulher. Aí eu vejo a simplicidade do Evangelho e o grande amor de Deus por mim e por você, que de repente está falando, Jesus não está me ouvindo, Jesus não está olhando para mim, Jesus tem muita coisa para fazer. Jesus está te vendo agora. E Ele está falando contigo aí, não tema, porque eu te conheço, eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto o teu desespero. Como Ele viu o desespero daquela mulher ali naquela cidade de Naim, e Ele chega até aquela mulher, toca ali naquele caixão, naquele esquife, e aquele menino levanta, senta-se, e ela começa a chorar de alegria e de felicidade. Aquela mulher que eu falei outrora, aquela mulher serofilícia, ela poderia ter discutido com Jesus, porque Jesus disse para ela, não é bom que eu tire o pão da boca dos meus filhos e jogue aos cachorrinhos. Ela teria ali como ser humano, ela poderia ali discutir, ficar com raiva, aborrecida, estou chateada. E hoje, amados, o que nós mais vemos, infelizmente, é uma geração corrompida, é uma geração doente, é uma geração dependente de Deus, mas que, infelizmente, existem pessoas que não se propõem em levar um verdadeiro evangelho. E aquela mulher, com toda humildade, ela chega e fala para Jesus, mas Jesus, até os cachorrinhos querem comer da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus, ele se comove com aquilo, e aquela mulher, ela é abençoada e ela recebe algo inesperado de Deus, a sua filha é curada.
Então eu vejo a simplicidade do Evangelho e o amor de Deus, algo que nós hoje, crentes, servos de Deus, que nos dissemos, o que você faz da vida? Olha, eu faço a vontade de Deus. O que você é? Eu sou cristão, eu sou crente. E às vezes não temos amor pelo nosso próximo, não olhamos para o nosso próximo. Não estamos observando quem realmente está necessitando de nós. Não estamos sendo, como Paulo diz, que nós devemos ser uma carta escrita e lida. Às vezes não precisa de palavras. Às vezes você não precisa falar para ninguém que você é servo de Deus. Basta você demonstrar através dos seus atos, através do seu caráter, através do jeito que você caminha pela rua, como você fala com as pessoas. Eles vão ver que você é um servo de Deus. Ou seja, você está sendo lido pelas pessoas que passam à sua volta. Queridos, um grupo de servos e servas do Senhor como esse, vou ser bem sincero com você e comigo, nós precisamos fazer a diferença. E eu creio que esse grupo, pelo nome que já falei, Oração Poderosa, foi um nome abençoado. Abençoado seja a pessoa que teve de Deus, esse nome para ser colocado nesse grupo. Então eu e você nós precisamos fazer a diferença, precisamos ser a diferença nessa terra. Porém, no texto que nós lemos, nós não percebemos o amor que nós precisamos ter, que nós devemos ter, que nós, como servos de Deus, devemos fazer a diferença no mundo. Como conhecedores do Evangelho, irmão, nós precisamos ter amor pelo nosso próximo. Agora, quem é o seu próximo? Irmão, se o teu próximo é todo aquele que precisa de ajuda, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela o que for, se você pode ajudar, ajuda. Existem pessoas que vão à casa de alguém que está necessitado de alimento, tem um monte de filhos, e chega lá e pastores mesmo, líderes de igrejas até que podem ajudar, e chega na casa das pessoas e fazem uma oração, e deixa as pessoas ali de mão abanando. Ei, ora sim, meu irmão, ore. Ore que nós necessitamos de oração. Mas quando você for na casa de alguém para orar, você pede direção de Deus. E você não vá fora não, leve também algo que Deus mandar você levar, leve uma ajuda de alimentação, mas faça alguma coisa também na área material para aquela pessoa, porque ela precisa de ajuda. Vamos fazer a diferença nessa terra, irmãos. Porque no texto que nós lemos, a Bíblia ela vai dizer para nós, irmãos, no capítulo 30 de Lucas, que passou por ali, irmãos, um moço. Esse moço, irmãos, ele vinha do trabalho dele. Vou trazer para o dia de hoje. Você que eu não sei onde você mora, não sei, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, eu não sei, Minas Gerais, não sei onde você mora, mas visualize sua rua e veja uma igreja, uma rua e uma outra igrejinha, e eu quero mostrar para você uma situação interessante. Aquele moço passava por essa rua, onde você mora, um pouco distante da sua casa, e ele ali foi cercado por alguns homens. E ali pegaram aquele moço, machucaram aquele moço, bateram nele, tomaram dele a marmita que ele tinha, de repente o pouco dinheiro que ele tinha, um celular usado, um velho, e levaram, e além de levar o que ele tinha, um moço que vinha do seu trabalho, de repente o chefe de família, e segundo a gente entende pela Bíblia, seria até um homem que veio de adorar em Jerusalém. Mas voltando, ele passou por perto da sua rua e alguém chegou e bateu nesse homem, não satisfeito em simplesmente roubar o que ele tinha, também batem nele. E a Bíblia diz, se você lembra que no início eu falei para você guardar bem essa palavra, deixaram ele meio morto. Ele não estava morto, ele estava meio morto. Sabe por que ele estava meio morto? Porque Deus tinha um plano na vida daquele moço.
Deus tinha alguém preparado para socorrer aquele moço. Sabe o que você pode achar que você tá morto, tá meio morto? Olha, você não está morto, você é servo de Deus. Deus tem algo preparado para você. Deus preparou alguém para te socorrer no momento mais difícil da sua vida, meu irmão. Creia nisso no nome de Jesus. E deixa aquele moço ali meio morto. Mas a Bíblia diz, e o que é interessante, é que eu analiso e vejo que vem passando um pastor, um sacerdote. E imagino eu aquele moço ainda com muito esforço, meio morto. Ele consegue ainda levantar um pouco a sua cabeça, consegue fitar os olhos naquele pastor e ele de repente reconhece aquele pastor, ou ele vê um homem de paletó e gravata com a Bíblia na mão e ele analisa, ele é um pastor que está vindo aí. E eu vejo renascer no coração daquele homem uma esperança, porque afinal de contas não era um homem comum, afinal de contas não era qualquer pessoa, afinal de contas era um pastor que vinha. E o pastor ele tem a obrigação de cuidar de pessoas, de vidas. E ele meio morto ainda, mas conseguindo enxergar, eu vejo a esperança daquele moço sendo resgatada. E ele fala, vem ali um pastor. Vem ali um homem que vai me ajudar. Mas a Bíblia diz que o pastor passou de largo. Passou e não o ajudou. Eu entendo que esse pastor, irmãos, como muitos hoje, infelizmente, tem muitos pastores, muitos líderes que não têm nada para oferecer à igreja do Senhor, não tem nada para oferecer a vocês. Por isso que nós precisamos buscar sempre, todo dia e todo momento, irmãos, um pasto verdejante, uma palavra que venha nos edificar a cada dia, a cada momento. Nessa palavra eu aprendo que esse pastor não tinha nada para oferecer àquele moço. E eu vejo o pastor passando, eu analiso o pastor passando, e eu penso no rosto daquele moço sendo colocado em terra novamente. Mas a Bíblia vai dizer que logo depois veio também um levita. E aquele levita, ele estava saindo da mesma igreja que o pastor saiu, do culto à noite, e ele ia para uma vigília. A mesma vigília que o pastor, de repente, ia pregar. Só que o pastor ia pregar naquela vigília, mas ele não teve complacência, ele não teve amor para cuidar daquele moço. O pastor passou de largo, porque o pastor tinha um compromisso com Deus na outra igreja, então ele não podia socorrer aquele que era necessitado. Agora a Bíblia vai dizer que vem passando um levita. E eu vejo novamente, irmãos, analisando no meu pensamento, eu vejo novamente aquele moço com muito esforço, porque eu li para você no início que ele ficou meio morto, e eu vejo com muito esforço ele erguendo a sua cabeça de novo e vendo o moço vindo, saindo da igreja, vindo da igreja, com um instrumento muito bem arrumado, de repente com uma camisa de manga comprida, ou até não, e de repente ele conhecia aquele moço, porque ele era um levita, ele louvava o Senhor, e de repente por conhecer aquele levita, ou entender que era um servo de Deus, eu vejo novamente a sua esperança renascendo. E eu imagino aquele moço pensando, pronto, o pastor não parou, mas esse levita ele vai parar, esse levita ele vai me ajudar. Imagina aí, irmãos, a tua responsabilidade. Quando alguém vê você chegando em algum lugar, quando alguém vê você passando em algum lugar, imagina a sua responsabilidade. Ali vem um servo do Senhor, ali vem uma serva do Senhor. Eu sei que alguma coisa ela vai fazer para me ajudar. Que seja uma oração, que seja um abraço, irmãos. Muitas vezes precisamos somente de um abraço. Outras vezes você precisa somente de um abraço, mas ninguém te dá um abraço. Então a Bíblia nos diz que aquele levita passa. E eu imagino aquele moço ali conseguiu olhar e ver e a esperança dele renascendo novamente. Mas o levita passa. Por ter compromisso, muitas das vezes, saiu de uma igreja, ter compromisso na vigília, onde o pastor foi pregar, ele tem que louvar o Senhor na vigília. Então ele vê o moço caído, mas ele passa de largo também. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e não temos nada para oferecer para ninguém. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos sendo a carta lida que Paulo nos diz a cada momento. Agora a Bíblia diz para nós que um samaritano vem passando,
E esse samaritano, ele olha. Agora, o interessante é que a Bíblia não diz qual era a religião do samaritano. A Bíblia não diz que ele era crente. Depois que o pastor passou pela tua rua, que o levita passou pela sua rua, analise e medita comigo nessa noite. Vê passando um homem. E esse homem, ele não tem religião. Ele não diz para você que ele crê em Deus ou que ele não crê. Mas ele passa. E quando ele passa, ele vê ali o homem caído, meio morto. Irmãos, ele para. A Bíblia diz que ele para o seu cavalo, ele para o seu carro. Eu estou colocando aqui, o rapaz, ele parou o carro. Está dizendo para o dia de hoje, ele parou o rapaz parou o carro, ele colocou aquele camarada quase morto dentro do carro. Ele fez nascer no coração uma esperança que já não existia, porque o levita, o pastor, já tinha passado. Da onde a gente menos espera, irmãos. Você pode crer nisso? Da onde você menos espera, da onde vem a ajuda de Deus. Da onde você menos espera, da onde vem a providência de Deus. Da onde você menos espera é onde Deus vai te abençoar. Aquele samaritano, ele trata ali das feridas, dos machucados. Aquele homem trata da ferida, do machucado, daquele moço, bota no seu carro e leva ele para uma UPA da vida aí, né? Para uma clínica da família. E quando chega lá, ele se apresenta e fala: olha, eu encontrei esse moço caído numa determinada rua e eu prestei aqui os primeiros socorros, mas daqui para lá eu não sei mais o que fazer. Daqui para lá agora é com vocês, porque vocês são médicos. E ele fala assim: olha, se existir, de repente, algum remédio, alguma coisa que ele precise que não haja aí na UPA ou na clínica ou no hospital, você pode comprar. Compra. Porque eu estou indo resolver algumas coisas, mas quando eu voltar, eu passo aqui. E quando eu passar aqui, o que você tiver gastado, eu vou te pagar. Irmãos, cadê o amor do servo de Deus hoje? Onde está aquele povo que diz que ama, que serve a Deus, que faz a vontade de Deus? Cadê o amor verdadeiro, irmãos? É muito fácil a gente lembrar de Jesus se transfigurando no Monte Tabor, junto com Elias e Moisés. É muito fácil. É muito fácil a gente ver Jesus andando sobre as águas. Sabe o que é difícil? É você ver o seu Cristo no Monte das Oliveiras pedindo para você orar com ele. Ei, me ajuda porque o meu coração está angustiado, eu preciso de ajuda de oração. Isso é difícil. Sabe o que é difícil, irmãos? É você ver o teu Cristo sendo chicoteado, tomando 40, quarentena de açoite, uma quarentena de açoite menos um. E muitos historiadores dizem que seus órgãos apareciam. Sabe o que é difícil, irmãos? O difícil é você ver um prego de 18 centímetros aproximadamente ser cravado nas mãos do Senhor Jesus. Ser cravado nos pés do Senhor Jesus. E depois de tudo isso, quando ele foi cravado na cruz ali por mim e por você, por nós, por amor, e estou falando aqui de amor, por amor a mim e a você. Você pensa, analisa comigo hoje, você é uma pessoa inteligente, você é inteligente, você pensa que os soldados romanos, quando eles pegam e levantam Jesus ali crucificado, já pregado naquela cruz, você pensa que eles pegam Jesus e falam: coitado, vamos devagar. Ó, o buraco é grande, ó, cuidado, tenha cuidado com essa cruz, porque ele pode se machucar. Não, irmãos. Ele já estava com um prego de 18 centímetros aproximadamente nas mãos e nos pés. Os soldados, quando levantam a cruz, eles largam no buraco. Imagina o seu Cristo.
Isso é difícil de ver, irmãos. Isso é difícil de analisar. É isso que você tem que pensar num dia de Santa Ceia. É um dia que você tem que pensar de manhã, de tarde, de noite, se você for dormir. Quando você acordar pela manhã, você tem que pensar nisso, no amor de Deus para conosco. A graça de Deus é o favor imerecido, o favor que nós não merecemos, mas Ele, por misericórdia, nos deu. É muito difícil, irmãos. Você amar hoje um semelhante, você amar um irmão, como aquele samaritano que não conhecia ninguém, mas pegou o camarada, levou ele para um determinado local. A Bíblia diz que era uma hospedaria. Nos dias de hoje, levaria para uma UPA e cuida daquele moço sem nem conhecer. Ei, você está sendo disponibilizado. Você tem disponibilidade para fazer isso. Como é que está o amor do teu coração hoje, meu irmão? Minha irmã, você tem ajudado alguém? Você tem lembrado de orar por alguém? Infelizmente, querido, sabe o que acontece nos dias atuais? Vivemos uma geração tão corrompida, com a falta de credibilidade de Deus. Que infelizmente, sabe o que acontece? Você para e analisa comigo. Se você vê alguém, se você faz graças a Deus por isso, isso aqui é uma palavra para que nós venhamos nos aperfeiçoar e aprender com Deus nesse momento. Mas hoje as pessoas só dobram o seu joelho quando dobram para orar, porque é muito difícil. Mas quando dobram o seu joelho para orar, irmãos, é só para pedir a Deus. Nós temos um grupo, Oração Poderosa. Não sei quantas pessoas participam desse grupo, que ainda não tive como contar. Não olhei agora, pensei agora. Mas um grupo como esse, imagina um grupo como esse. Se você dobrar o seu joelho para orar, meu irmão, nessa campanha que a irmã, a pastora falou, pastor Ana, parece que o nome da irmã é pastora Ana, se me falha a memória. Se você dobrar o seu joelho, meu irmão, para orar 5, 10 minutos que seja, mas para falar com Deus, para agradecer a Deus, para abençoar as pessoas desse grupo, abençoar o nosso o nosso Brasil, abençoar, pedir para que Deus venha levar paz a Jerusalém, para que Jesus venha abençoar a nação, para que Jesus venha abençoar esse mundo, irmãos. Você ainda pode, você ainda tem a liberdade de fazer isso, irmãos. Você ainda pode fazer isso. Agora, muitos, infelizmente, irmãos, quando estão orando a Deus, é só para pedir. Se conseguem ajoelhar, orar a Deus, 5 minutos é só para pedir. É só para pedir, irmãos. Irmãos, que nós possamos, nesse momento, irmãos, 17 horas, 10 minutos, foi até além do tempo que eu planejava, mas que nós possamos realmente meditar que tipo de amor você tem demonstrado para o seu irmão. Que tipo de amor você tem vivenciado dentro da sua casa? Que tipo de amor você tem demonstrado para o seu filho, para a sua filha? Que tipo de amor você tem demonstrado para o seu marido? Será que quando você chega em casa, os seus filhos ficam alegres? Os seus filhos correm para te abraçar, felizes porque você chegou? Ou será que quando você chega em casa, seus filhos correm para debaixo da cama porque você chegou com medo de você? Ei, a igreja começa em casa, irmão. O início da igreja é em casa. Cuida do seu filho, cuida da sua filha, cuida da sua esposa, cuida do seu esposo. Porque a esposa abençoa o esposo e os seus filhos, o esposo abençoa a esposa e os seus filhos. Faça da sua casa com muito amor o melhor lugar para você viver. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te guarde nesta noite. Que possamos refletir no amor de Deus. Um amor inefável, irmãos.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a cada dia. A paz do Senhor, um forte abraço a todos.